Boa noite. Você confere agora as notícias de Minas nesta terça-feira. Bandidos terminam série de crimes assaltando posto de gasolina depois de torturar e roubar duas famílias. Caminhoneiros protestaram em várias rodovias mineiras contra aumento de combustíveis, que acaba com lucro nos fretes. Campanha de educação no trânsito orienta pais e estudantes sobre segurança e respeito perto das escolas. E como obesidade é um problema até entre as crianças, uma escola de Belo Horizonte adotou uma merenda diferente, na qual as frutas estão garantidas e as crianças gostam, viu? Foi lançado hoje o programa Mais Educação. Os estudantes vão estudar mais tempo e ainda se preparar para o mercado de trabalho. E na série Malas Prontas, a viagem de hoje será para a cidade de São Gonçalo do Rio Preto, que já foi rica em diamantes. Cônsul da Síria em Belo Horizonte anuncia manifesto contra a guerra. E no futebol, o Atlético se prepara para enfrentar o líder do Brasileirão. A meta da equipe alvinegra é vencer o invicto. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. A Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente suspeito de roubar 2 apartamentos e um posto de combustíveis em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos conversar com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite, Diogo. Esses criminosos, eles chegaram a torturar as vítimas? Boa noite, Nácia. Sim, de acordo com a polícia, 5 indivíduos entraram em 2 apartamentos no bairro Guilhermina, cometeram o roubo, seguido de cárcere privado, lesão corporal e sequestro, além de tortura contra 3 vítimas. Saindo de lá, eles ainda assaltaram um posto de gasolina no trevo de Esmeraldas. Aí uma testemunha ligou para a polícia, que iniciou a perseguição, prendendo 2 dos indivíduos, um de 18, outro de 19 anos e apreendendo um adolescente. Todos os pertences roubados foram recuperados e foi encontrada junto com o bando uma arma de brinquedo, Inácia. Certo. O Diogo acompanhou hoje outros assuntos para a gente e mais um deles é o seguinte: uma quadrilha de tráfico de drogas é desarticulada em Belo Horizonte após 1 ano e meio de investigações. Foram cumpridos 22 mandados de prisão e de busca e apreensão. Diogo, em que áreas da cidade que essa quadrilha estava atuando aqui em BH? A quadrilha agia nos bairros das regiões leste e centro-sul da capital, Inácia. O líder do bando, Marney da Silva Ferreira, de 32 anos, comandava tudo de dentro do presídio, na penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Lá ele cumpre pena desde 2012 por homicídio. Ele dava as ordens aos comparsas que estão do lado de fora, era também auxiliado pela esposa, tudo por celular, tá? Tudo via celular. Era auxiliado também pela esposa Vanessa Cristina Ferreira, de 36 anos de idade, e no total 10 pessoas foram identificadas por participar aí desses atos ilícitos. Das 10, 3 foram presas e 7 indiciadas e serão agora investigadas, Inácia. Certo, obrigada, Diogo. Ocorreram explosões de agências bancárias pelos 4 cantos de Minas Gerais na madrugada de hoje. Na cidade de Monsenhor Paulo, 8 homens armados explodiram 2 agências bancárias. Na mesma região, no município de Alterosas, 7 indivíduos explodiram outra agência. E na região norte do estado, em Formiga, uma quadrilha explodiu 2 agências bancárias. Houve outra explosão no norte de Minas, município de Gameleira. 4 suspeitos fortemente armados atacaram um banco e ainda uma agência dos Correios. Nenhum suspeito foi preso em nenhuma das ocorrências até agora. Os valores levados não foram revelados e ninguém ficou ferido. Caminhoneiros fazem uma manifestação desde o início da madrugada na BR-381, na altura de João Molevade, na região central de Minas. O protesto faz parte da greve nacional dos transportadores de cargas, que reclamam da alta no preço dos combustíveis. Caminhoneiros colocaram fogo em pneus para impedir a passagem nas 2 pistas da BR-381, próximo a João Molevade, na região central do estado. O protesto faz parte da greve nacional dos transportadores de cargas contra o aumento dos combustíveis. Postos em todo o país também se mobilizaram contra o reajuste de preço dos combustíveis. Cartazes repudiavam o aumento de impostos pelo governo.
No último dia 20, as alíquotas do PIS e COFINS ficaram mais altas para a gasolina, etanol e diesel. A tributação mais do que dobrou para a gasolina, passando de 38 centavos para 79 centavos por litro. A cada vez que aumenta o combustível, aumenta o custo operacional do posto, muitas vezes diminui a margem do posto, as vendas caem, mais de 50% do custo do combustível hoje são tributos. O consumidor também está reclamando aqui na hora de abastecer e não é para menos. O preço da gasolina registrou o maior aumento semanal desde 2004, quando teve início a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo. A alta superou 8%. Segundo a ANP, o preço do etanol subiu quase 9% nas bombas. No caso do diesel, o aumento foi de 4,7%. O preço da gasolina está muito ruim agora para nós, está muito difícil. Estou deixando mais o carro em casa, sai só às vezes mesmo. Geralmente eu enchi o tanque, dava 160, 150 reais, né? Agora está dando 180, né? Tão certo quanto a volta às aulas são as campanhas de conscientização para motoristas e pedestres na porta das escolas, já que há um aumento de 10% no volume de veículos pelas ruas da cidade. Belo Horizonte ainda está longe de ser uma cidade segura no trânsito e todo cuidado de pais e estudantes é mais que necessário. Agosto começou e com ele vieram as aulas. Neste colégio em Belo Horizonte, os alunos estavam animados para o primeiro dia. Você tava com saudade da escola já? Tava. Tava? Então você tá feliz hoje? Aham. Tava cansada já das férias? Tava cansada. Você gosta de estudar então? Gosto. Já o Arthur, bom, nem tanto assim. Eu tô um pouquinho triste porque acabou as férias. Tem que estudar, não tem jeito, né? É, não tem jeito. Enquanto a criançada volta às aulas, para os pais, atenção redobrada com o trânsito, já que neste período a circulação de veículos pode aumentar em até 10%. Por isso, a BH Trans realiza uma ação educativa para passar informações importantes. É importante que os motoristas prestem atenção, reduzam a velocidade próximo desses locais. Existe uma quantidade maior de pedestres circulando, principalmente crianças, então essa redução da velocidade, ela já é uma ação de cuidado com o pedestre. Os panfletos educativos foram entregues para os pais e também alunos. A ação será realizada em 45 escolas da capital. E as dicas são simples para motoristas e pedestres. É importante que o pedestre também ele ocupe o lugar que está destinado a ele, né? Circule pelo passeio, utilize a faixa de pedestre. E ao desembarcar as crianças, né, próximo desses locais, quando chegarem na escola, lembrarem de desembarcar as crianças próximo ao passeio, nada de deixar a criança no meio da rua. Para quem voltou a trazer os filhos para a escola, a ação é muito bem-vinda. Essencial, né, por causa das crianças. É importante, Muito importante. Tem que fazer essa formação mesmo, né? As portas das escolas têm que ser sempre educadas, para dar o exemplo. A obesidade infantil é um problema no país e afeta cerca de 7% das crianças com até 5 anos de idade. Uma das formas de se combater essa realidade é a educação. Uma rede de escolas aqui de Belo Horizonte adotou a alimentação saudável como parte da grade de ensino. E sabe o melhor? As crianças ficam esperando pelas frutas. Chips, refrigerantes, sucos de caixinha. Alimentos com baixo valor nutritivo e alto teor de sódio ou açúcar e que contribuem para a realidade alarmante do país. Mais da metade da população brasileira está acima do peso, segundo o levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde. E o problema também afeta os mais novos, já que mais de 7% das crianças com até 5 anos de idade sofrem de obesidade infantil. Nesta escola, a solução foi falar de alimentação saudável desde cedo. Começou a fazer parte da grade curricular do aluno. Então, a gente trata a educação nutricional como um projeto pedagógico também. O lanche servido na sala de aula tem fruta, suco natural e sanduíche. Quer saber se a turma aprova? Qual que é a hora mais gostosa da sua aula? O lanche. Eu gosto que na hora que dá fruta, porque às vezes tem mexerica e eu gosto de mexerica. O que você come? Que você acha gostoso ou que você acha importante?
Porque eu acho gostoso. A iniciativa da escola garante a boa alimentação das 1.700 crianças durante o período de aulas. Mas é bom lembrar que os pais também têm um papel fundamental. Porque é de pequeno que se aprende, mas a criança imita muito também, pai. Então os pais têm que ter uma boa alimentação, eles têm que ensinar também. A gente tem um papel aqui na escola de ensinar uma boa alimentação, mas tem que ser estendido para dentro de casa. Estudantes do ensino médio em Minas terão escola integral, que alcança 45 horas semanais, e ainda uma escola integrada, que agrega cursos profissionalizantes. O novo modelo foi lançado hoje na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O programa Mais Educação foi criado, inclusive, com a ajuda dos próprios estudantes. O Mais Educação propõe uma reformulação no ensino médio. Agora, 44 escolas estaduais vão oferecer uma educação em período integral e integrada. Ou seja, a jornada de estudos será ampliada de 25 para 45 horas semanais e novas atividades foram colocadas na grade curricular. A grande novidade é que a gente vai estender a educação integral para o ensino médio. Então nós começamos, a partir desse semestre, 44 escolas que vão ofertar ensino médio em tempo integral. A secretária de Educação do Estado, Macaé Maria Evaristo dos Santos, representou o governador Fernando Pimentel em Brumadinho, região metropolitana de BH, onde o projeto foi oficialmente anunciado. Ela ressaltou a importância da participação dos alunos na escolha das atividades. Nós fizemos em 2015 rodas de conversa em todo o estado, os estudantes queriam inovações, demanda por educação profissional, e nós chegamos nessa formulação do Mais Educação. A educação profissional também ganhou espaço com este modelo de ensino. São 7 cursos diferentes que serão oferecidos nessas 44 escolas. Cada uma dessas escolas deve oferecer 1 ou 2 cursos de educação profissional de acordo com a demanda do território onde ela está inserida. Inicialmente, o Mais Educação vai atingir apenas o primeiro ano do ensino médio nestas 44 escolas. Mas até 2019, todos os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio terão acesso à educação integral e integrada. Nós estamos trabalhando alinhados com a meta do Plano Nacional de Educação, que é garantir pelo menos 50% das escolas do nosso estado e 25% dos alunos com atendimento em tempo integral. O programa Mais Educação, ele é uma resposta a um problema sério que a gente vem enfrentando aí no ensino médio, não é só em Minas Gerais, mas é no Brasil inteiro, é a evasão dos estudantes que muitas vezes abandonam a sala de aula para poder trabalhar e ter como sustentar a si mesmo e até a família. O que esse programa propõe, e eu acho muito bacana esse ponto de entrar com o curso profissionalizante no ensino, fazendo a escola integrada, mas tem que ajudar o estudante a conhecer um pouquinho das áreas que serão oferecidas, porque cada escola, segundo a secretária Macaé, vai oferecer aí cerca de 2, 3 cursos no máximo. Então, o estudante vai ter como escolher. Mas para ele escolher direitinho, ele precisa saber como está escolhendo. Então, que tal oferecer para os estudantes uma degustação destas áreas profissionalizantes? Isso vai ajudar, com certeza, a que eles tenham um rumo certo. Volta às aulas com tom de saudade. Saudade dos velhos tempos, mas sem deixar de lembrar que antes que cheguem as próximas férias, teremos que lidar com muitos problemas na economia, na política. Essa é a salada de temas de hoje no comentário do jornalista Paulo Navarro. Olá, a volta às aulas já foi um período mais agradável. Lembrava a infância, tempos de colégio, fim de férias na fazenda ou na praia. O futuro era um lugar longe e bonito, e longe era um lugar que não existia. Agora, volta às aulas tem outro gosto, é voltar às aulas, à rotina, ao trabalho. É encarar de novo o trânsito péssimo e os 1000 problemas do país, problemas sem fim. Mas tudo bem, problemas também apimentam a vida e viver é muito bom. Volta às aulas, volta aos trabalhos, revitalizados, pilhas recarregadas, esperança num segundo semestre mais promissor nos negócios. Espero que sim, para todos nós sonharmos com as próximas férias e vivermos as próximas aulas. O fim de ano e um 2018 com campanha e eleição presidencial. Mas antes, toma Lava Jato, delações, prisões, reformas que não saem, crises que não têm fim. Mas o pulso ainda pulsa, a vida passa bem e os ipês continuam floridos. Vamos apontar esse lápis de colorir e escrever mais um caderno em branco. Bem-vindos!
A defesa do senador Aécio Neves disse hoje que não vai comentar o pedido da Procuradoria-Geral da República feito ao Supremo Tribunal Federal ontem para reconsiderar a decisão que manteve o parlamentar do PSDB no cargo e em liberdade. Foi o terceiro pedido de prisão contra o senador. O documento deve ser levado à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é considerada aí um pouco mais dura em suas decisões que a segunda turma de ministros. O tucano é acusado de receber R$2 milhões em propina da JBS e de atuar no Congresso para embaraçar as investigações da Operação Lava Jato. No fim de junho, o relator do caso no STF, ministro Marco Aurélio Mello, negou outro pedido de prisão de Aécio Neves e ainda permitiu que ele retornasse ao mandato. O ministro disse hoje que deverá analisar o novo pedido da Procuradoria ainda neste mês. Após ficar pouco mais de 2 meses na presidência do PSDB, o senador Tasso Gereissati deve devolver o cargo ao senador Aécio Neves nesta quarta-feira. Gereissati assumiu a presidência do partido interinamente logo após o afastamento do senador Aécio Neves em maio. O governo de Minas divulgou a nova escala de pagamento dos servidores públicos estaduais. Ainda nesta edição, você vai ver como ficam os depósitos. E veja a seguir, São Gonçalo do Rio Preto é o destino do Malas Prontas de hoje. Você vai conhecer as belezas da Serra do Espinhaço e se refrescar nas cachoeiras do Parque Estadual do Rio Preto. Estamos de volta e falamos agora das temperaturas no estado. Aqui na capital, hoje a gente acordou aí sentindo um pouco mais de frio, né? O céu ficou parcialmente nublado e os termômetros marcaram entre 12 e 24 graus. E a semana promete ser gelada em Belo Horizonte. Vamos conferir. Nós teremos amanhã na quarta mínima de 12 e máxima de 24. Na quinta sobe um pouquinho a mínima e também a máxima, 13 e 25. E na sexta-feira praticamente igual, 14 e 25 graus. E a cidade de São Gonçalo do Rio Preto, que fica bem pertinho da histórica Diamantina, é a guardiã de parte da beleza da Serra do Espinhaço. O Parque Estadual, uma das principais atrações do município. A areia branca e fina contrasta com as águas negras. O paraíso fica escondido no Parque Estadual do Rio Preto. O parque pertence a São Gonçalo do Rio Preto, cidade com um pouco mais de 3 mil habitantes, bem pertinho da histórica Diamantina. O parque é gigantesco, tem uma área de mais de 12 mil hectares. Na década de 80, houve um ressurgimento do movimento garimpeiro na região, e no Rio Preto também. E as dragas que se atracaram no Rio Preto para garimpar o diamante, o povo não aceitou, se rebelou contra essas dragas e aí nasceu o movimento em defesa do rio, que veio culminar com a criação do Parque Estadual do Rio Preto. Todos os atrativos naturais, quem quiser conhecê-los, tem que gostar de andar, de caminhar um pouco, porque são distantes, as trilhas, a maioria com um grau de dificuldade elevado, e tem que ter tempo, no mínimo 3 dias para conhecer os atrativos naturais do parque, que estão abertos à visitação pública. Até chegar às cachoeiras, é possível desfrutar da vegetação do cerrado, ver de pertinho paredes de pedras imensas, orquídeas floridas que nasceram ali, no meio da rocha. É a magia da natureza. A Cachoeira do Crioulo é uma das mais visitadas. A queda d'água de mais ou menos 30 metros forma uma grande piscina. É como se fosse um aquário natural aos nossos pés. E para atender as mais de 10 mil pessoas que passam por aqui todos os anos, tem área de camping e chalés para hospedagem. Pinturas rupestres também podem ser vistas em algumas rochas. Mirantes espalhados pelo parque permitem visão privilegiada do Pico Dois Irmãos e trechos do Rio Preto. Para qualquer lado que se olhe, o parque é encantador. Os deputados estaduais voltaram a trabalhar depois do recesso parlamentar das férias de julho. E hoje já foi dia de começar a apreciar os vetos do governador Fernando Pimentel. Você vai ver a seguir. E ainda tem rodada do Brasileirão. Nestas quarta e quinta-feira,
O Cruzeiro encontra o Vasco e o Atlético tem o desafio de encarar o invicto Corinthians. O dia de treinamento dos times mineiros você vê depois do intervalo. O governo de Minas divulgou hoje a nova escala de pagamento dos servidores estaduais para agosto e setembro. Essa informação é destaque na Rádio Band News FM. De lá, a repórter Luciana Viana tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Os servidores que ganham até R$3.000 recebem em parcela única nos dias 11 de agosto e 13 de setembro. Já quem ganha até R$6.000 recebe em duas parcelas, tá? Nos dias 11 e 23 de agosto e 13 e 21 de setembro. Já os servidores que ganham acima de R$6.000, eles recebem em três parcelas nos dias 11, 23 e 30 de agosto, 13, 21 e 27 de setembro. Lembrando que esse escalonamento dos salários acontece desde fevereiro do ano passado por causa de crise econômica e a justificativa do governo. Certo, a Luciana continua com a gente para mais dois assuntos. E o próximo é o seguinte: a Assembleia Legislativa de Minas retomou os trabalhos hoje com o recebimento de vetos enviados pelo governador Fernando Pimentel durante o recesso parlamentar das férias de julho. Luciana, o que foi apreciado hoje pelos deputados? Bom, Inácia, são várias questões. A primeira análise diz respeito à anistia, né? O perdão àqueles policiais militares que fizeram greve em 1997. Outra análise dos deputados em relação às punições que podem ser suspensas ou não aos servidores da educação básica que fizeram paralisação em 2015. E ainda aquele projeto que cria 6 fundos para o governo, entre eles o que permite a negociação da cidade administrativa em cotas. A gente aguarda os desdobramentos e traz para o nosso telespectador. E o último assunto para a gente ver com a nossa repórter hoje é o seguinte: é que a comunidade árabe aqui em Minas se prepara para uma manifestação pela paz em apoio ao povo sírio, que será no dia 15 de agosto aqui em Belo Horizonte. Luciana Viana tem todos os detalhes, não é isso, Luciana? Pois é, Inácia, desde que a guerra da Síria começou há 6 anos, mais de 400 mil pessoas já morreram, entre elas 100 mil mulheres e crianças. E de acordo com o cônsul honorário, né, da República Árabe da Síria aqui em Belo Horizonte, o Emir Kadar, ele quer reunir essas pessoas, quer reunir a população no próximo dia 15 na Praça da Liberdade para chamar a atenção ao que acontece lá naquele país e clamar por sensibilidade. A gente vai ouvi-lo agora. Essa barbárie que está havendo, essa mortandade horrorosa, e ninguém fazendo nada, na verdade. O mundo assistindo impassível, vê uma criança sendo recolhida no mar por uma pessoa, vê a outra colocada num carro, toda cheia de poeira, espantada, e ninguém faz absolutamente nada. E nós resolvemos dar o nosso grito. A comunidade árabe de Belo Horizonte não está mais aceitando isso e quer dar um grito de alerta para o mundo para parar essa guerra horrorosa, e isso se chama Paz na Síria. Pois é, então, próximo dia 15 de agosto, feriado municipal, Praça da Liberdade, de 10 da manhã ao meio-dia. Vai ter várias atrações por lá, viu, Inácia? Obrigada, Luciana. Até amanhã. Até lá. Vamos falar de futebol agora. O Atlético amanhã vai enfrentar o líder do Brasileirão, o Corinthians, que tem a melhor defesa da competição e está invicto. E para esse desafio, o dia foi de treinamento intenso na cidade do Galo. Pouco tempo para registrar alguma cena importante. Só mesmo o aquecimento dos jogadores e a imprensa teve que se retirar. A novidade será o palco do jogo, o Mineirão, já que no Independência o plano deu errado. A escolha do Mineirão foi interessante no sentido de mudar um pouco a atmosfera que nós vínhamos vivendo dentro da Independência. Espero que a resposta de campo seja positiva. E tenho certeza que será um grande jogo. O aproveitamento do Atlético em casa é de apenas 29,63%. E o time vai enfrentar nesta quarta-feira o líder do campeonato, invicto, e com a melhor defesa da competição, com apenas 8 gols sofridos até agora. O Galo quer fazer o que ninguém fez: vencer o Corinthians. É o time a ser batido, é o time que a gente vai entrar com uma motivação extra. É sempre gostoso vencer o líder, mas tomara que a gente consiga poder fazer esse fator casa que tem tanto nos incomodado e a gente consiga uma vitória dentro de casa novamente. Dentro de campo, cada um já sabe o que tem que fazer, mas nos bastidores há também uma outra preocupação. A gente vem aqui com um pouco de preocupação, porque nós jogamos quarta-feira um jogo importante
E o árbitro precisa fazer uma arbitragem isenta aqui e ele tem que ter toda a tranquilidade para fazer essa arbitragem. Tivemos 9 jogos e tivemos erro em todos eles. Na quinta-feira será dia do Cruzeiro enfrentar o Vasco fora de casa e a situação do Departamento Médico da Raposa é delicada. O volante Ariel Cabral vai ficar fora pelos próximos 10 dias. O zagueiro Manuel também se machucou no último jogo e fica fora da partida contra o time carioca. E quem também é dúvida na próxima partida é o atacante Elber. Bom, eu agradeço a sua audiência por hoje. Nós ficamos por aqui e te convido para nos acompanhar amanhã. Boa noite.